Olá! Nas aulas anteriores nós vimos como que os átomos interagem, como que as moléculas interagem, como que eles se agrupam formando sólidos, tudo do ponto de vista da interação entre eles. E a interação é fundamental, a gente viu diversos tipos de interação, essas interações levam a estruturas, essas interações levam a manter as coisas junto, essas interações criam propriedades interessantes na matéria. Mas, quando a gente olha a matéria, nós não temos só as interações. Nós temos também uma coisa chamada movimento. Os constituintes da matéria estão sempre animados de movimento quando a temperatura não é o zero absoluto. Então agora, nós temos que introduzir ao conceito que nós estudamos que o mundo parecia perfeito, porque tudo estava paradinho no seu lugar, o movimento. E o movimento, quando a gente fala do movimento a nível microscópico, quando a gente está falando do movimento a nível microscópico, nós estamos falando da temperatura a nível macroscópico. Tá certo? Nós já aprendemos na teoria cinética, quando vimos os gases, que o conceito de temperatura está associado essencialmente à energia de movimento. Então, a temperatura está associado ao movimento dos átomos. Átomos ou moléculas, né? Dos constituintes massivos que compõem o nosso material, a nossa matéria. E como que pode ser esse movimento? Esse movimento pode ser de várias formas. Se eu tenho átomos individuais, então se eu tenho átomos individuais, eles estão andando para todos os lados, e nós aprendemos que a energia cinética, né? A energia cinética desses átomos é exatamente 3 meios de kT. A energia cinética de cada átomo, né? Esse K vai virar R se eu tratar de um mol da matéria. Quando eu tenho sólidos, eu tenho, na verdade, o movimento dos átomos num sólido representado. Então, isso aqui são átomos individuais, né? Quando eu tenho um sólido, eu tenho também esses átomos vibrando, movimentando ao redor de suas posições de equilíbrio, tá certo? Isso em física nós chamamos das vibrações dos fônons do material. Então esses átomos estão em constante movimento. Isso também dá origem à temperatura. A quantidade de movimento que eu tenho aí nos átomos, ao redor da sua posição de equilíbrio, ele não sai, ele é um sólido, né? Então isso também dá origem à temperatura. De qualquer maneira, o que nós queremos dizer é que tanto faz em que se os átomos estão individualizados ou se eles estão agrupados, tá certo? Se isso aqui fosse uma molécula, teria 2 e o movimento vibratório ainda existe. Aliás, na molécula existe vibração, existe rotação, existem diversas maneiras da energia estar acoplada ao movimento. Tá certo? Mas isso tudo é temperatura, não tem dúvida. E essa temperatura, esse movimento, ele modifica um pouquinho o cenário que nós havíamos discutido anteriormente. Por quê? Porque imagine que eu quero manter os átomos juntos. As ligações, né, a interação entre eles, quer mantê-los juntos. Mas esse maldito movimento, zanzando, às vezes não permite. Tá certo? Então, por um lado, eu tenho temperatura querendo movimentar os átomos. Por outro lado, eu tenho as ligações, as interações, né, entre eles, as ligações entre eles, que essas ligações querem fazer o quê? As ligações quer mantê-los fixo, quer fixá-los numa determinada posição do espaço. Então eu tenho aqui duas grandezas, uma que é a energia que está no movimento dos átomos, a outra que é a energia que está na sua interação. Deixa eu colocar aqui que as ligações químicas são as interações entre os átomos. Então eu tenho dois conceitos aqui que estão competindo entre si. O movimento, querendo fazer os átomos se delocalizarem, e a interação, querendo fixar esses átomos. O que acontece
nessa situação? Nessa situação vai acontecer um balanço entre estas energias. Determinadas situações, o movimento é mais intenso e não há ligação que vai manter esses átomos fixos. Então, o movimento prevalece. E os átomos não se ligam. Permanecem quase que individualizados. Existem situações onde as ligações vencem o movimento. Realmente o átomo quer movimentar, mas a ligação é tão forte que fixa a posição. Aí o átomo se mantém fixo na posição e cria então uma situação onde os átomos estão fixos no espaço, não estão individualizados em movimento, tá certo? Você já começa a criar na sua mente que é o compromisso entre essas duas formas de energia que basicamente vai originar a maneira com que os átomos fiquem. Ou fiquem parados, não parados, mas ou fiquem fixos ao redor de certas posições, caracterizando mais o que nós chamamos de um sólido, ou fiquem individualizados, zanzando para todo lado, que é o que nós caracterizamos como gás até agora. E existe uma parte intermediária que nós chamamos de líquido, que é um quase os dois. Tá certo? Esse compromisso, esse balanço entre as energias, dá origem a uma coisa muito importante, que são as mudanças de estado. Os estados físicos da matéria, eles aparecem porque existem interações e porque existe movimento das partes massivas através de, macroscopicamente, aquilo que nós chamamos de temperatura. E o que nós vamos ver na aula de hoje é exatamente como que isso acontece, como que isso dá origem a tantas coisas. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou pegar... se você entendeu essa tendência, se você entendeu esse diagrama que eu coloquei, que são as formas de energia que estão alocadas na matéria, e o balanço que vai ter que existir, porque essas duas formas de energia acabam tendo posições contrárias. Uma quer fixar, outra quer movimentar. Nós temos aqui, de um extremo, ligações mais fortes. As ligações são mais fortes que tudo. Aí depois nós temos uma situação onde as ligações se equivalem ao movimento. E finalmente uma situação onde o movimento prevalece. Movimento mais movimento. Quando eu falo em movimento, eu estou falando energia de movimento. O movimento é mais forte. Então eu tenho essas três situações, tá certo? Quando as ligações são mais fortes, obviamente a ligação quer localizar os átomos. Então, numa situação onde as ligações são mais fortes, eu congelo mais ou menos o domínio espacial onde o átomo ou molécula, isso aqui vale para átomo, molécula, qualquer coisa, onde o átomo vai permanecer produzindo uma localização espacial dele. Porque a ligação é mais forte, então esse arranjo de ligações faz com que o átomo fique mais localizado. Quando eu tenho um balanço, eu tenho uma localização média, localização, mas não tanto. Então eu tenho o que eu vou chamar de uma quase localização. Ele quer localizar, mas às vezes não consegue. Não é isso? E quando eu tenho um movimento? Então, quando as ligações equivalem ao movimento, mais ou menos, a energia de ligação equivale à energia de movimento, eu tenho essa situação de quase localização. E quando o movimento é mais forte, eu tenho uma completa delocalização. Completa delocalização. Quando os átomos estão localizados ao redor da sua posição de equilíbrio, é o que nós chamamos de um sólido. Não podem sair da sua posição de equilíbrio. Quando eles estão mais ou menos ao redor, mas com uma certa mobilidade, é o que nós chamamos de um líquido.
E quando eles estão completamente delocalizados, é o que nós chamamos de um gás. Então, pela compensação, pelo equilíbrio, pela competição entre as ligações e o movimento, eu crio 3 situações distintas. Ou eu tenho a matéria na forma sólida, ou eu tenho a matéria na forma líquida, ou eu tenho a matéria na forma gasosa, e esses são os chamados estados da matéria. Esses são chamados estados da matéria, não é? Da forma que nós estamos falando aqui. E isso, né, esse mapeamento, caracteriza o que acontece. A ligação entre os átomos é difícil da gente variar, porque isso está intrinsecamente relacionado com a natureza do átomo. Então imagine que tem uma certa quantidade de átomo no espaço. Então agora nós vamos partir para verificar como que a gente pode ir de um para o outro. Não é isso? A ligação, se eu imaginar uma quantidade de matéria, então vamos imaginar aqui um certo container, onde eu tenho um número de átomos, um determinado número de átomos lá. Tá certo? É uma densidade de átomos. A ligação entre os átomos é uma coisa que eu não consigo manipular muito, porque isso depende do tipo de átomo, da natureza deles e assim por diante. O que eu consigo manipular com maior facilidade é o estado de movimento. Eu consigo dar energia ou tirar energia do sistema, aquecendo ou refrigerando. Então eu posso, através da temperatura, manipular pelo menos a quantidade de energia que está no movimento desses átomos. E com isso tentar, não é? E com isso tentar produzir essas transições de fase. Então veja, eu tenho um sistema físico, existe interação entre esses átomos naturalmente. Tá certo? Depende, não sei como é essa interação, não importa. O que eu vou fazer agora é manipular a quantidade de energia que eu coloco no movimento desses átomos através da temperatura. Então é isso que nós vamos fazer. Esse é o quadro. Se eu pudesse manipular as ligações químicas, seria bom também, mas eu não consigo. Eu consigo mais facilmente mexer na temperatura. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma escala. Então vou fazer uma escala aqui de temperatura, tá certo? E como exemplo, eu vou pegar a água, porque nós gostamos muito da água. Poderia pegar outros materiais, outros tipos de matéria, mas vamos pegar a água. Nós vimos que a água tem ligação entre as moléculas, não tem? Então agora eu estou tratando da molécula água. Então nós vimos lá que dada uma molécula de água, ela tem aqui o seu oxigênio, o seu hidrogênio, e ele está ligado. Se tiver outra molécula de água aqui, eles estão ligados. Existe uma ligação, né, entre o oxigênio e o hidrogênio, através das pontes de hidrogênio. Então tem a ligação, não é isso? Se eu tiver outra molécula de água aqui, ela vai estar ligada aqui, oxigênio e hidrogênio, e aí vai. Então as moléculas de água têm essa ligação. Então eu vou pegar a água, eu sei que tem interação entre elas, essa interação tem um certo valor, essa interação cria uma certa energia, tá certo? E eu vou então trabalhar com essa interação entre as moléculas de água, que nós já vimos como é, deixa eu só representar mais bonitinho aqui, tá certo? Então nós vamos trabalhar com essas interações entre as moléculas de água e variar a temperatura. Então estão aí as moléculas de água, eu estou variando a temperatura. Esse tipo de ligação tem uma quantidade de energia associada com ele. É diferente de cada tipo de molécula, cada tipo de átomo que eu pego, eu tenho um valor diferente da energia contida nas ligações. Então, por isso que eu tenho temperaturas distintas onde as coisas vão acontecer dependendo do material. Para a água em específico, eu noto o seguinte: se eu for aquecendo desde lá de muito baixa temperatura, eu vejo que a água está com seus átomos localizados, formando um sólido. Então eu noto
que até eu chegar a 0 graus Celsius, que é uma temperatura, né? 0 graus Celsius, 273 graus Kelvin, eu vejo que as moléculas de água, a ligação entre as moléculas prevalece e eu tenho a água no estado sólido, que é o que nós chamamos de gelo. Então, nessa região aqui, até chegar nesse ponto aqui, as ligações venceram. Então, aqui eu tenho que as ligações vencem o movimento. Não tem dúvida, as ligações vencem o movimento aqui. E eu tenho, então, a água na fase sólida, porque eu não estou dando energia, movimento suficiente para romper essas ligações e ela sair andando. Quando eu chego a 0, aí começa a ser mais ou menos equivalente à energia das ligações e do movimento introduzido, né, pela temperatura. Entre 0 e 100 graus Celsius, tirar essas moléculas aqui para não confundir a minha temperatura, eu vejo que é mais ou menos assim, em 0 é o limite onde as ligações vencem a tendência de movimento. Chegando aqui, as ligações, elas estão na mesma ordem de grandeza da energia do movimento, nessa região. Então as ligações lá, as pontes de hidrogênio, têm um valor de energia tal que, nesse intervalo de temperatura, elas são parecidas. Tá certo? E aqui então eu tenho átomos que são quase localizados, caracterizando o líquido. O líquido é um negócio onde as moléculas estão quase localizadas, se movimentando devagar, pula de um lugar para outro, tá certo? Esse é o líquido. Finalmente, quando eu chego a 100 graus, aí é o ponto. E é óbvio que indo de 0 até 100, eu deixo de prevalecer as ligações e passo a favorecer o movimento. Então, em 0, as moléculas estão quase sem andar, pouquinho acima de 0, andando muito pouco, próximo de 100 já estão mais agitadas. Quando eu chego aqui em 100, acima de 100, eu tenho, na verdade, as ligações entre as moléculas superadas pela energia de movimento. Nessa situação, eu formo o que eu chamo do gás ou do vapor, né? Vou chamar de gás, que é para manter sempre a mesma notação. Mas são vapor, onde as moléculas de água são individualizadas. Então, nessa região aqui, eu noto que ele permanece nesse compromisso e nessa outra região aqui, praticamente daqui para cima, as moléculas se individualizam, formando o gás. Então, na reta de temperatura, o que eu fiz? Deixei as ligações químicas fixas, né? Eu tenho aqui uma cumbuquinha e tenho lá minhas moléculas de água, né? Aquelas moléculazinhas de água, com os cucurucuzinhos, estão tudo lá, bonitinhas, tá certo? E eu fui variando a temperatura. É isso que eu fiz. Tem uma quantidade fixa e fui variando. Então, eu fui dando preferência ao movimento à medida que eu percorri essa escala de temperatura, né? E quando eu chego lá em cima, obviamente tenho as moléculas na forma individual. Portanto, eles estão na forma de gás. Quando eu passo desse estado de localização, que é o sólido, para o estado de pouca localização, que é o líquido, essa transição que a gente chama, nós chamamos de fusão. Aqui, o sólido, que é o gelo, aqui no caso da água, fundiu, virou líquido. E quando eu passo por essa região aqui, onde o líquido vira gás, nós chamamos de vaporização. Ou, na verdade, ebulição. A água entra em ebulição e começa a produzir vapor. Essa ebulição também nós poderíamos chamar de vaporização. Os dois termos são usados. O ponto onde começa é chamado de ebulição, ponto de fusão. Na verdade,
o processo pode ser chamado de liquefação ou vaporização aqui no caso, né? Então aqui eu tenho gelo, aqui eu tenho água líquida, aqui eu tenho vapor de água. E não tem dúvida que esses estados da matéria é que proporcionam a vida na Terra. Se a gente vai estudar a ciência baseada no nosso planeta, no nosso sistema, é importante entender esse ciclo, é importante entender essas transições de fase e é importante entender como que acontece fisicamente. Esse é um ponto fundamental da estrutura da matéria, as mudanças de estado das coisas. E você já sabe que ela advém desse ponto, dessa competição entre as energias de interação. A energia de interação é a energia de movimento que advém através da temperatura. Muito bem, então esse é o fenômeno de mudança de estado, tá certo? Essa mudança de estado, ela é fundamental, como eu disse, para a vida, porque ela permite transportar. Como que a água ia chegar no polo se ela não tivesse mobilidade? Não tem como. Então ela tem essas transições de fase que obedecem uma certa conexão com a situação climática do planeta como um todo, com a incidência de luz solar. Da onde vem essa energia para a temperatura? Vem da energia solar, obviamente. Aliás, toda a energia que está aqui no planeta vem da energia solar de uma maneira ou de outra, né? Na sua maioria. Então, esse exemplo da água, ele é para água, mas serve só para água? Não, não serve só para água, serve para tudo. Acontece que às vezes esse intervalo aqui é muito grande. Deixa eu pegar um metal. Tem um metal que todo mundo conhece, que é o estanho, né? Todo mundo gosta do estanho porque é um metal que se usa para solda, que você consegue derretê-lo facilmente. Então vamos imaginar que aqui eu tenho estanho. Tá certo? Então vou botar aqui estanho. Mas acontece com o ouro, acontece com a prata, acontece com todo mundo isso, né? Se eu tivesse estanho aqui, ao invés de água, então tudo permanece igual, só que não é mais 0 graus Celsius e não é mais 100 graus Celsius. As ligações dos átomos de estanho, que são ligações metálicas, outra natureza completamente diferente da água, tira a água daqui. Agora eu tenho um bloquinho de estanho. Comecei com um bloquinho de estanho, tá certo? Tá lá o bloquinho de estanho. Essa aqui acontece em torno de 222 graus Celsius e essa aqui acontece em torno de 2.500 graus Celsius. Tá certo? Esse intervalo é muito grande. O intervalo onde o movimento mais ou menos compensa a interação é muito grande. E é por isso que a gente usa o estanho como elemento de solda, porque ele é fácil de fundir, eu consigo transformá-lo em líquido para colocar onde eu quero, mas ele não vaporiza. Aquela fumacinha que você vê quando alguém está fazendo solda não é o estanho, é alguma coisa que eles colocam ali para não impedir a oxidação do estanho e assim por diante. Porque o estanho só vai virar vapor lá em 2.500 graus Celsius. Muito difícil de fazer, tá certo? Muito difícil. Normalmente ele funde em temperaturas relativamente baixas, o que permite uma boa manipulação. Se você pegar o cobre, o ouro, o ferro, tudo isso, eles acabam tendo o mesmo tipo de comportamento. Se eu pegar o diamante, também ele tem esse comportamento, só que esse número aqui é para milhares de graus para ele virar líquido. Mas nada resiste. Se você der suficiente temperatura, a matéria muda sim de estado. Não há como evitar isso. Muito bem, então esse aqui é o exemplo do estanho, que também sofre as mesmas mudanças de estado. Ou seja, as mudanças de estado são responsáveis por praticamente todos os fenômenos, né? Uma grande parte dos fenômenos que nós temos na natureza. Basta ver o ciclo da água, que é exatamente uma interconexão entre ter a água no estado sólido e estado líquido. Em algumas regiões ela não chega até aqui, ela fica nessa região aqui, entre líquido e gás, líquido e gás, líquido e gás. Às vezes ela passa gás líquido e volta a ser sólida, dependendo da região do planeta que você se encontra. Agora, isso acontece com todos os materiais. E essa é uma das formas com que a Terra tem uma dinâmica, né? O planeta tem uma dinâmica. O fato de você ter lá dentro rochas que sofrem essas mudanças de estado permite uma mobilidade, permite uma dinâmica
que dá aí os fenômenos naturais que a gente tem. A formação do relevo, tudo isso tem muito a ver com a possibilidade de mudanças de estado de todos os materiais que estão ao nosso redor. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês que esses valores que eu havia colocado, ou seja, o local onde acontece a fusão e o local onde acontece a vaporização, a temperatura onde isso acontece, para um determinado material, depende das condições de pressão. A pressão externa que você tem, pressão atmosférica, por exemplo, e assim por diante, é uma força extra feita sobre o sistema. Aqui nós pensamos apenas nas conexões, nas interações naturais dos elementos que fazem parte do seu sistema físico. Se eu botar coisa extra, como é o caso da existência de uma pressão atmosférica, ou de uma pressão, não atmosférica, mas de uma pressão no sistema. Imagine que eu pego lá vapor de água, pura água, começo a comprimir, vou aumentando a pressão, obviamente, ele vai liquefazer, o vapor vai virar líquido em uma temperatura diferente dos 100 graus. Aquilo lá é dado para condições normais de pressão e temperatura. São condições de referência, onde eu tenho um certo valor de pressão e, tá certo? Temperatura não, mas de pressão, certamente. Então isso depende da pressão. Por isso que às vezes eu tenho ferro no interior da Terra, as condições de pressão são diferentes da superfície. Lá você tem todo o resto fazendo pressão sobre o ferro, portanto, a maneira com que a fusão e a vaporização acontecem vai depender da pressão, porque a pressão põe uma força externa sobre os constituintes do sistema. Então depende sim da pressão. Tá certo? E existem curvas que vocês vão aprender em outros cursos que vão mostrar como que essas coisas variam com a pressão que eu aplico. Muito bem. Isso para lembrar, porque senão você vai pensar que tudo que eu faço aqui na superfície da Terra vale lá no interior da Terra ou vale em altas atmosferas. Não é verdade. As condições nas quais essas transições de estado, essas mudanças de estado acontecem, vão depender se tiver forças externas envolvidas, não é? Elas também modificarão esses valores, porque é uma interação extra que você coloca no seu sistema. Bom, vamos imaginar que eu fixo a pressão e o volume de um sistema físico e agora vou analisar, tá certo? O que acontece com a temperatura do sistema à medida que eu vou dando energia. Então aqui eu vou colocar tempo, mas na verdade eu estou dando energia, estou esquentando, não importa, estou dando energia. O que a gente observa é o seguinte, é um diagrama interessante. Aquele diagrama que eu mostrei para vocês acontece, você viu, eu vou dando energia, a temperatura vai aumentando, mas o sistema continua sólido. Chega num momento, ele para de variar a temperatura. Toda energia que eu dou, ela é utilizada para acrescentar movimento, vencendo as ligações químicas. Então, esse patamar aqui é onde acontece. Aqui nesse ponto, é o ponto que acontece a fusão. Ele começa a fundir. E ele passa, se for uma substância pura, ele passa um certo tempo a temperatura constante. Toda energia que eu dou, ela não cria mais movimento, mas vai vencendo as barreiras do sistema. Então, cada vez mais eu tenho mais porção de líquido do que de sólido. Até chegar aqui. Aqui eu só tenho sólido, aqui eu só tenho líquido. Chega aqui, começa a variar de novo. Então, aqui eu só tenho líquido. Quando eu só tenho uma fase, à medida que eu dou energia, ela aumenta a temperatura. Quando eu tenho a mistura de duas fases, quando eu dou energia, ela vai convertendo mais uma fase na outra. Até chegar num outro ponto, então aqui eu só tenho líquido, aqui eu só tenho sólido, aqui eu só tenho líquido, aqui eu tenho líquido mais sólido. Até chegar nesse ponto, que é o ponto onde vai acontecer a vaporização, tá certo? Então aqui vaporização, e aqui então eu tenho líquido mais gás. E a partir daí eu só teria gás. Isso é importante, porque
Veja, eu dou energia e o sistema absorve energia quando ele está num estado puro. No outro estado, eu dou energia, essa energia vai sendo utilizada para mudar a fração de uma fase e de outra que eu tenho. Então aqui é por isso que aqui eu tenho a coexistência de líquido com sólido e aqui líquido com gás. Só que a hora que eu começo nesse ponto eu só tenho sólido e a hora que eu termino nesse ponto eu só tenho líquido. Aqui eu só tenho sólido e lá eu tenho líquido. E daqui para cá vai variando a proporção entre líquido e sólido. Mesma coisa acontecendo aqui. Tudo isso dá para se entender muito bem quando a gente faz o balanço de energia entre as interações e entre o movimento das partículas. Bom, então esse diagrama também é importante você entender, porque senão tem esse patamar, aí as pessoas falam, não, quando está mudando de fase uma substância pura, ele é constante. Mas tem que entender por que é constante. Porque o que está mudando não é a quantidade de movimento. O que está mudando é a quantidade de átomos que estão mais localizados e os que estão mais delocalizados. Então a energia é utilizada para isso, para converter a energia de ligação, né, para romper a ligação e criar movimento. Muito bem. E é por isso que as temperaturas não variam quando a substância é pura. Quando a substância não é pura, bom, aí sim nós temos variações. Bem, tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês, senão a aula não estaria completa. Que apesar da gente ter se concentrado nas mudanças de estado, estados assim, sólido, líquido e gasoso, muitas vezes eu tenho mudanças estruturais nesse balanço interação-movimento. Então, no balanço interação mais movimento, muitas vezes eu tenho outros tipos de mudança de fase que não são essas mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Tá certo? Então, às vezes eu tenho fases diferentes se manifestando. E muitas vezes essas fases são estruturais. Então, eu vou pegar como exemplo o ferro. Se eu pegar átomos de ferro, botar junto, eu tenho um sólido. Eu noto o seguinte, quando eu estiver... ele é sólido, todo mundo sabe que o ferro é sólido a temperatura ambiente, abaixo dele também. Então, quando eu pego o ferro, eu vejo o seguinte, o ferro é uma estrutura cristalina, né? Ele é um sólido, obedece a uma estrutura cúbica, e ele é uma estrutura cúbica de corpo centrado. É um cubo que tem um átomo no centro, tá certo? E isso permanece, né? Então agora eu vou fazer aqui, eu vou variar a temperatura do ferro. Isso aqui permanece até eu chegar em torno aí de 900 graus Celsius. Então até 900 graus Celsius o ferro tem essa estrutura. Essa estrutura é o que nós chamamos de ferro alfa. É um tipo de ferro. Quando chega em torno de 900 graus, estou falando ferro puro, ele muda a sua estrutura. O ferro deixa de ser essa estrutura cúbica de corpo centrado e passa a ser uma estrutura cúbica de face centrada. Isso é uma mudança grande para um material, porque tem que ter movimentação dos átomos, tem que ter um rebalanço dessas energias. Então agora, né, ele passa a ter um átomo, é um cubo que tem um átomo em cada face. Além de ter átomo nos vértices, tem um átomo em cada face. E isso chama-se ferro gama. Né? Essa é uma forma do ferro extremamente interessante. E ele muda a estrutura. Quando chega em mais ou menos 1400 graus Celsius, ele muda de novo. Agora ele volta a ser, embora com parâmetros de rede que a gente fala levemente diferentes, ele passa a ser de novo uma estrutura cúbica. Então, tem um átomo em cada vértice e um átomo lá no centro. Isso chama-se ferro delta. Isso aqui também são mudanças de fase, tá certo? Até chegar a mais ou menos 1000
1530, aproximadamente, é 1536, se for ferro puro, graus Celsius, aqui sim, você tem uma desestruturação completa, formando o ferro na forma líquida, né? Então, a partir daqui você poderia fundir o ferro. Essas transições que nós estamos vendo aqui que acontecem com o ferro, também são transições de fase, só que são transições de fase estrutural. Continua sendo um grande balanço entre a ordem e a desordem causada por movimento. Aliás, em termodinâmica, nós costumamos dizer que as transições, as mudanças de estado e as transições é um balanço entre ordem e desordem, né? E a gente tem até uma grandeza para quantificar isso, que é chamada entropia. E esse balanço a gente estuda adequadamente lá dentro do escopo da termodinâmica dos materiais, né? Mas essa também é uma mudança estrutural que não caracteriza estados físicos do ponto de vista de ser sólido. Tudo aqui é sólido. Daqui para cá tudo é sólido. E daqui para cá é líquido, portanto não tem estrutura. Os átomos estão zanzando para todo lado, sem uma estrutura realmente fixa. Mas aqui eu tenho intervalos, você vê, intervalos do movimento dos átomos, onde essa compensação da interação, tudo isso, faz com que haja essas mudanças estruturais. Isso é muito comum, né? Nos materiais, é muito comum nos materiais que estão ao nosso redor, principalmente os sólidos, os minerais, os metais. Eles sofrem essas mudanças estruturais que também caracterizam uma mudança de fase e advém também desse balanço, né? Desse balanço de movimento com as interações que estão ali dentro. E isso dá origem a uma determinada vastidão de propriedades dos materiais que podem ser utilizados em prol do desenvolvimento da tecnologia. Bom, as mudanças de estado, elas são extremamente relevantes, porque elas permitem utilizar os materiais, manipular os materiais, né? Imagina o que seria se a gente não pudesse trazer o ferro ao estado líquido, dar forma a ele e solidificar de novo. Então eu faço essas transições de estado toda hora. Imagina o que seria da natureza se isso aqui não pudesse acontecer. Eu não sei se a forma da Terra seria redonda, né? Provavelmente não, porque se as massas, se o interior, o magma, tudo isso, né, não pudesse se movimentar, se a água não pudesse se movimentar levando coisa, se não existisse, aí não sei como seria. Certamente não seria como é. Então as transições de fase da matéria são extremamente importantes, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista da natureza ter a forma que tem hoje. Muito bem, com isso nós fechamos mais um capítulo no nosso curso de estrutura da matéria e nas próximas aulas veremos mais algumas novidades. Até lá!